exaltado, Tu és adorado, Tu és digno, Senhor, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele contexto não tinha templo, tá? Não tinha nem o primeiro templo, que foi construído por Salomão. Mas a ideia de Davi, nós precisamos entender isso, até porque quando um religioso vem para você e diz assim: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus, ele lembra logo desse versículo. Não, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que naquele tempo não existia o templo, ou seja, não era uma casa física de bloco. Quando Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, Davi se referia ao quê? A uma comunhão entre irmãos. Davi se referia à reunião anual que havia em Jerusalém, ou seja, a confraternização, a congregação de Israel que estava junta. Então, amados, quando nós falamos em graça da reunião, não é um conceito religioso de ir ao templo, mas um conceito espiritual de estar junto. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor, quem são? Somos nós. Então há uma alegria quando o irmão vê o outro, quando o irmão abraça o outro, quando o irmão cumprimenta o outro. Esse é o conceito de congregação, de reunião em graça. Quando Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é que Davi ia estar em comunhão com aquele povo, Davi ia estar junto com aquele povo. E quando aquele povo estava junto, o que era que acontecia? Uma festa. Havia festa, havia alegria, sabe? Havia louvor. Naquele contexto havia lá a questão pactual, havia os sacrifícios, havia lá as apresentações no altar, etc, etc. Mas no nosso caso não. No nosso caso, essa alegria de ver o irmão, essa alegria de ver os filhos de Deus falando a mesma linguagem, falando, sabe, vivendo no mesmo espírito de fé. É diferente, irmão. Não tem como, é complicado. Alguns até se esforçam, mas não tem como você, com essa mentalidade que você tem agora em Cristo, você ir a um templo religioso, denominação X ou Y, e você sentir a presença de Deus, que não seja mais por meio da revelação da graça. Você pode até se emocionar com alguma atividade, você pode até se emocionar com alguma peça teatral, mas ninguém vai te enganar mais. Ninguém vai dizer que a presença de Deus está ali porque o pastor levantou a mão e fez uma oração profética. Não, por quê? Porque você sabe que a presença de Deus habita em você. A alegria do Senhor está na tua vida. A mulher samaritana, ela não entendia, e ela dizia assim: nós adoramos no monte, os samaritanos. Vocês judeus adoram no templo, ou seja, em Jerusalém. Aí Jesus disse: a hora vem, a hora é chegada, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no templo, não é mais nos montes, mas é numa consciência pura que recebeu a palavra da graça de Deus. Você é esta igreja, você é esse templo. Deus não está em um lugar físico, Deus está em você, em vidas. Pedro disse: nós somos pedras vivas desse edifício que é espiritual. E aí Pedro também falava sobre apresentar para Deus sacrifícios espirituais. Nós precisamos entender que há uma diferença entre sacrifícios de animais, sacrifícios religiosos carnais e sacrifícios espirituais. O sacrifício da religião é sacrifício físico, vai ali, pega um envelope, consagra o teu salário ao Senhor. O sacrifício da religião vai ali, faz a campanha do jejum de Daniel. O sacrifício do religioso venha participar da campanha na igreja, venha participar do voto com Deus, venha participar. Não.
O sacrifício espiritual é uma consciência de que você nele está perfeito, está abençoado, é que você é mais do que vencedor. O sacrifício espiritual é como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O meu corpo é templo do Espírito. Eu preciso apresentar a Deus como sacrifício vivo, porque o culto é racional. Eu não vou usar os membros do meu corpo para praticar iniquidade, porque a palavra do santo habita em mim e nós fomos santificados por ele. Esse é o sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual é você olhar para o teu irmão, o teu semelhante, e se compadecer dele. Não é você pagar o preço por algo que Cristo pagou. É você entender que nós somos falhos, nós somos muitas vezes errantes na nossa caminhada, mas nós entendemos que o sacrifício perfeito, ele se manifestou na nossa vida. E hoje, como filhos que somos, mediante a revelação da graça, nós estamos completos, perfeitos no Senhor. Paulo falou aos Romanos no capítulo 11,